Bom dia, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai começar agora a nossa aula de produção de texto para o primeiro ano do módulo 1. Vamos lá? Abram comigo a apostila na página 110, vamos lá? Nesse primeiro módulo a gente vai estudar o texto. O que é um texto, como ele se organiza, quais elementos estão presentes nele, linguisticamente, como que ele se desenvolve. Vamos lá? Módulo 1, módulo 1, página 110, vamos lá? Para começar, você já percebeu que nós estamos rodeados diariamente de texto em todo momento? Você está tomando banho, você vê um rótulo de shampoo no seu desodorante, na roupa que você compra, tem lá a etiqueta escrito modo de lavar. Gente, ó, em todo momento o texto está presente. Olha aqui os exemplos de placa de trânsito que também são textos. Na aula de literatura dessa semana, na página de produção, na aula de literatura, a gente viu que texto é uma unidade de sentido. E para o texto fazer sentido, ele não precisa ter palavra, não. Às vezes, ele pode ter apenas uma imagem. Essa unidade de sentido, ela pode ser verbal, não verbal, híbrida. Lembra de tudo isso que a gente viu na aula de literatura? Isso é muito importante para a gente construir a nossa ideia de texto. Vamos ver o que a apostila fala? Aí a gente tem aqui, ó, vamos ver o que a apostila fala. Nossas reflexões e discussões no primeiro módulo não poderiam deixar de começar pelo conceito de texto, que é a margem do nosso estudo. É o objeto de estudo da produção de texto, o próprio texto. O embrião de nossos estudos, elemento que abrirá as portas para a entrada de conceitos linguísticos, morfológicos e sintáticos. Podem ser também, ó, literários, comunicativos e, claro, tem um aspecto básico de composição da redação. Para podermos dar passos mais ousados, temos de olhar desde a nossa primeira aula para a correta definição de texto, bem como seus elementos básicos, seus principais tipos de linguagens utilizáveis, de acordo com os mais variados objetivos de uma produção textual. Então, por exemplo, olha essa placa aqui, ó. Essa placa aqui do pare. Ele é um texto híbrido, certo? Tem a imagem, né, a cor associada à palavra pare. A placa aqui indica para você parar. Agora veja esse triângulo. Ele dá mais sentido para você quando você está envolvido no significado dele. Ok? Quando o seu carro quebra na pista e você coloca esse triângulo, você está sinalizando que está tendo problema ali. Mas essa placa, colocada numa placa de trânsito, significa dar a preferência. Ok? Aqui proibido seguir adiante, a gente sabe, ó, pelos elementos não linguísticos, ó, essa faixa para frente, então seguir em frente, aí um corte no meio vermelho, ó, proibido seguir em frente, ó, lá, ó, contramão, ok? E aqui é estacionar sem o corte, ó lá, então aqui pode estacionar, tá vendo esse I de estacionar, mas você só faz essa ponte quando você conhece os elementos de trânsito. Já o exemplo 2, como ele é mais detalhado, ele vem com textos mais explícitos, fica mais fácil o entendimento. Veja só esse anúncio publicitário. Então veja aqui, ó, se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Então veja que a ideia aqui, ó, está construída a partir de contrastes. Matar
nascer, ok? A ideia do mosquito mostrando aqui por meio da imagem, ó, como a gente deve então matar o mosquito, evitar que ele nasça, que é colocando areia, né, no fundo do vaso. Isso acontece muito, ok? E aí é um dia de engajamento, olha lá, ó, sábado da faxina. Não demole para o mosquito da dengue. Veja que quanto mais explicativo for, a demanda do texto é diferente, o objetivo social dele é outro. Essas placas de trânsito aqui são simbólicas, né? Você não vai ficar procurando muitos entendimentos nas placas, enquanto no texto ele possui muitos sentidos. Agora veja esse aqui do Mário Quintana. É um poema, ó. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Ai, que romântico, né? Que bonitinho. Então nós estamos falando agora de um poema. Esse poema está lá na função poética da linguagem. Nós estamos falando aí de um gênero textual literário, então com outros objetivos sociais. Aqui só palavras, né? É um texto verbal e por aí vai. Agora, esses 3 exemplos de texto nos levam à pergunta: todos eles são textos? Todos eles são exemplos de texto? Vamos lá? Então, para aprender, página 112. O texto. Como que a apostila define esse texto? O texto, olha só, é uma unidade linguística e semântica compreendida por um leitor em determinada situação. Então, tem algumas palavras aqui importantíssimas para o nosso conceito de texto. Ó, nós temos aqui unidade linguística, semântica e situação. Olha lá. São 3 palavras inevitáveis para entender texto. Linguística, presta atenção. Linguística significa os elementos formadores da língua. Quais elementos da língua, como números, palavras, organizações fonéticas, que são sons, podem estar atrelados ali à semântica, ó. A sentido. Semântica é a parte da língua que estuda os sentidos, ok? E como então as unidades textuais com os sentidos dentro de um contexto, uma situação. Olha lá, o texto não pode ser retirado do seu contexto. Como assim contexto, David? Esse contexto de situação, né, tá ligado ao dia a dia, na qual a gente produz qualquer tipo de texto. Pode ser numa prova, na sua casa, pode ser um bilhete, numa mensagem de WhatsApp, né, pode ser tudo isso. Então, o que seria essa unidade linguística e semântica? Veja só. Trata-se da importância dos elementos formadores de um texto que lhe permitem um mínimo de autonomia, com início, meio e fim. Então, uma proposta inicial, um meio de desenvolvimento e uma proposta final, né? Uma concretização. Uma concretização dessa capacidade de entendimento, né? A pessoa não pode ficar sem entender o final do seu texto, de forma que possa construir significado e ser compreendido. Para entendermos melhor, observamos apenas o vocábulo a seguir. Vamos lá? Olha só. Aí tem aqui a figura de um homem que vai na porta do banheiro, né, gente? Aqui, ó, homem, e a figura masculina. Aí tem aqui, homem. Apesar de reconhecermos seu significado geral, podemos compreender a mensagem transmitida sem um contexto definido? O que tem a ver esse homem, sei lá, em qualquer lugar da nossa vida? Parece que não. Observemos ao lado uma figura que tem aí uma nova forma de apreensão do mesmo vocábulo.
E agora, podemos dizer que há uma unidade linguística carregando uma mensagem que seja compreendida? Provavelmente sim. Então, essa placa, escrito homem, com a figura de um hominho, no banheiro, ok? Aí tem sentido. Desta vez, é possível compreender o objetivo de se apresentar a palavra homem, de modo que, contextualmente, o corpo textual passa a ter um sentido completo. A imagem, a palavra, o contexto. Agora vamos lá, vamos falar de intertexto e hipertexto. Você sabe que esses elementos, eles estão a todo momento funcionando dentro de um texto. Uma obra, por exemplo, pode estar intertextualizada com a outra. As relações textuais são muitas. Eu vou dar um exemplo aqui rapidão para vocês. Todas as vezes que alguém vai recorrer ali a uma figura feminina, a gente lembra de quem? Do quadro da Mona Lisa, que é aí a nossa referência máxima de arte, que foi pintado pelo Leonardo da Vinci. Então, essa figura feminina da Mona Lisa, que a gente nem entende se é feminina mesmo, mas esse olhar, né, assim, tranquilo, esse sorriso tonto, assim, né, esse corpo aí, sempre que está na mesma posição, ainda bem porque ela não mexe, né? Mas, assim, que está nessa posição, assim, sempre de calmaria, representa a mulher, representa o feminino. Daí, todas as vezes que algum cantor, algum artista, ele vai se referenciar na arte à mulher, ele usa a Mona Lisa. Quer ver? Vou colocar um trecho de uma música para vocês ouvirem aqui, ó. Vamos ver se ajuda vocês a entender. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, Coladinha em Mim, do Gustavo Mioto. Dá uma olhada que ele cita a Mona Lisa. Presta atenção na letra. Ouvir a Mona Lisa? Vou pôr de novo. Que o Da Vinci fez a Mona Lisa só para concorrer, ok? Isso é muito importante para a literatura. Um texto pode dialogar com outro texto. Isso é intertextualidade. Vamos ver aqui, ó. Olha o que a apostila fala na página 113. Olha só, pega uma caneta de marcar texto aí. Definimos intertexto como a relação entre dois textos, mesmo que de forma indireta ou implícita. Ah lá, não precisa ser abertamente, como foi a citação aí do Mioto na música Coladinha em Mim. Pode ser uma lembrança que aquela imagem te traz. Observe os exemplos, ó. Seja forte agora e mostre ao país que um filho teu não foge à luta. Olha lá. Esse trecho está longe no hino nacional. Seja quem ri por último ri melhor, eu não. Se quem ri por último ri melhor, eu não sei. Mas tenho certeza de que a situação tende a prosperar para todos nós. Ela veja agora aqui uma referência, né, uma intertextualidade com o dito popular. Quem ri por último ri melhor. Então veja só, a primeira frase estabelece uma relação intertextual com o hino nacional brasileiro. Já a segunda faz aí referência a um ditado popular. Ok? Nós vamos estudar melhor as intertextualidades nos próximos módulos.
Agora aí, hipertexto. Tá vendo aqui a página do Globo.com? Esses links que um texto dispõe para chegar até o outro, esses blocos animados aí de um texto que vai gerando outro, é chamado de hipertexto. Olha só aqui a nossa definição, ó. Trata-se, por definição, de uma forma não linear de leitura escrita. Olha lá, não é algo linear, que tem começo, meio e fim. Ela é disposto de outra forma, com subtextos, olha lá, aqui as imagens linkadas, né? Ou microtextos. Uma palavra G1, a gente sabe que se clicar nesse link vai entrar no G1. O hipertexto, olha só, com palavras, símbolos e imagens, apresentando-se como blocos. Aqui na tela do G1 a gente vê bem, né, os blocos construídos, ó. Tá vendo? Ó, tudo com bloco, que compõe um conjunto maior, o hipertexto. Por exemplo, dicionários, enciclopédias que vêm com imagens associadas a texto, né? A página inicial de sites, feeds de notícia da rede social e por aí vai. Ok? O hipertexto, então, é esse link entre partes do texto. Agora vamos lá. Eu pulei. Tem aqui tipologias textuais. A gente já estudou tipo de texto na aula de literatura. Vocês se lembram? Ontem a gente viu isso. E eu ensinei para vocês que tipologias textuais ou tipos de texto, né, são agrupamentos que os estudiosos de texto fizeram com as composições textuais de acordo com características semelhantes que eles têm, né? Olha só, tipologias textuais se definem então pelo propósito com que o texto se organiza, com o entendimento daquele conjunto de texto. Olha só, são reconhecidas como tipologias textuais. Ah lá, lembra? A narração, então, tem como base contar uma história. A descrição, que tem como base, né, caracterizar elementos que a gente observa, ou que a gente conhece, ou que a gente vê. A dissertação, que vem aqui como defender uma opinião, defender uma tese. Aí aqui ele colocou no mesmo grupo a argumentação e a exposição, mas a tipologia expositiva é outra, né? Está baseada na informação. A gente vai separar esse texto expositivo, né, como se ele fosse a parte da opinião. Tá? Ele vai para a parte da comprovação científica, do estudo, o que a gente chama de empirismo, né? E a injunção, nós vimos ontem, que é o texto institucional. Aquele que tem em jornais, em revistas, receita de bolo. Já viu aquelas revistas Ana Maria, que vem com 200 tipos de receita? E no jornal, todo sábado aparece um bloco assim, de coisas para casa. Aí tem lá como plantar sua orquídea. Textos que ensinam as velhas a fazer crochê, a você montar o seu celular e por aí vai. Nos próximos módulos a gente vai estudar cada um desses tipos de texto separadamente. Bom, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Na próxima aula a gente vai ver os elementos básicos de construção de um texto. E depois a gente vai fazer uns exercícios, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus. Eu volto na próxima aula, que é ainda essa semana. Tchau!